Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sétima e última aliada para Bamidbar, que está no livro Bamidbar, capítulo 4, versículo 1 a 20. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. E Deus disse a Moisés e Arão: levanta o censo dos filhos de Queate, dentre os filhos de Levi por família, pela casa de seus pais, com idade de 30 a 50 anos. Todo aquele que entrar para o serviço na tenda da reunião. E este é o serviço dos filhos de Queate na tenda da reunião, santidade de santidades. Arão e seus filhos, ao levantar o acampamento, farão descer a cortina e cobrirão com ela a arca do testemunho. E porão sobre ela a coberta de couro de Taash. E estenderão um pano feito de tecido de lã azul celeste por cima e colocarão as varas. E estenderão um pano de tecido de lã azul celeste sobre a mesa dos pães da exposição e colocarão sobre ela as formas para os pães, as taças, os suportes e as colunas, e os pães estarão continuamente sobre ela. E estenderão sobre eles um pano de lã vermelha, e o cobrirão com couro de Taash, e colocarão as varas. E pegarão um pano de tecido de lã azul celeste, e cobrirão candelabros, suas lâmpadas, suas pinças, seus incensários e todos os vasos de azeite com que os alimentam. E cobrirão tudo com couro de Taash, e colocarão as varas. E estenderão um pano de tecido de lã azul celeste sobre o altar de ouro, e o cobrirão com couro de Taash, e colocarão as varas. E pegarão todos os utensílios utilizados no serviço do interior da área de santidade, e os colocarão num pano de tecido de lã azul celeste, e os cobrirão com couro de Taash, e os porão sobre as varas. E tirarão as cinzas do altar, e estenderão sobre ele um pano de púrpura, e colocarão sobre ele todos os utensílios com os quais servem nele: as pás para tirarem as brasas, os garfos, as pazinhas para remover as cinzas e as bacias, e estenderão sobre eles uma cobertura de couro de Taash e colocarão as varas. E após Arão e seus filhos acabarem de cobrir a santidade de todos os seus utensílios, virão os filhos de Queate para levá-los, e não tocarão na santidade, para que não morra. Este é o cargo dos filhos de Queate na tenda da reunião, e ficará a cargo de Elazar, filho de Arão, o sacerdote, o azeite das lamparinas, o incenso das especiarias, a oblação contínua, o óleo de unção e todos os utensílios que estiverem no tabernáculo e na área da santidade. E Deus disse a Moisés e Arão: não causareis o banimento da tribo das famílias de Queate dentre os levitas, para que eles não morram ao chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos colocarão cada um no seu ofício e no seu cargo, e então não entrarão para ver os objetos de santidade enquanto estes forem cobertos. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato, torat emet, v'cheu lanatah betocheinu, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. O censo simboliza levar em consideração cada um dos membros contados. O fato de terem sido os filhos de Queate os primeiros a serem contados, a serem eles os responsáveis pelo transporte das peças mais sagradas, indica a prioridade que devemos dar às coisas e assuntos espirituais. A idade de 30 anos indica pessoas maduras, responsáveis. A idade de 50 anos indica a pessoa que não tem mais já o vigor para se renovarem. O serviço da tenda da reunião, que simboliza a aproximação com Deus, pressupõe que a pessoa se sinta responsável pelos seus atos e que esteja disposta a estudar sempre as leis divinas, renovando sua maneira de ser e agir, visando seu aperfeiçoamento espiritual contínuo.
é como se tivesse idade entre 30 a 50 anos. A sequência em que as coisas eram desmontadas pelos sacerdotes quando o acampamento se deslocava para nos ensinar, pode nos ensinar qual a sequência das coisas que devem ser levadas em consideração quando se vai fazer uma mudança de casa. A primeira coisa a ser preparada para transporte era a Arca do Testemunho. Ela simboliza as tradições, as leis. O novo local deve proporcionar condições para a manutenção das tradições, para o cumprimento das leis divinas. A mesa dos pães de exposição simboliza a comida com os recursos para a sobrevivência. Ao se mudar de local, a segunda coisa mais importante para se levar em consideração é a possibilidade de se obter trabalho e, com ele, os recursos materiais de sobrevivência. O candelabro simboliza a irradiação de luz, de conhecimento das leis divinas. A terceira coisa que se deve tomar em consideração ao se mudar de casa é a possibilidade de transmitir conhecimentos aos que nos cercam. Isso significa que devemos escolher morar em uma comunidade receptiva aos valores que adotamos e na qual possamos influenciar positivamente seus membros no sentido de acatarem os mandamentos divinos. O altar de ouro era usado para a queima do incenso. Isso simboliza um ambiente agradável após se certificar de que é viável a elevação espiritual, pode-se procurar o bem-estar do corpo. Os utensílios usados no interior da área da santidade simbolizam os objetos sagrados que uma casa deve possuir, tais como livros para o estudo das leis divinas, filactérios, candelabros, etc. O bem-estar proporcionado pela casa não prescinde dos objetos que a tornam mais elevada espiritualmente. O tecido de lã servia para proteger os objetos. A cor azul celeste lembra os céus e, por conseguinte, Deus. Uma casa onde se cumpre as leis divinas é protegida por Deus. A cobertura de couro simboliza a resistência. A resolução de manter uma casa elevada espiritualmente deve ser resistente a ideias que priorizam o conforto e o egoísmo e que proporcionam enfraquecer o espírito. As últimas coisas a serem colocadas eram as varas. As varas simbolizam a capacidade de transporte. A ideia de manter a casa elevada espiritualmente deve ser transportada com a pessoa, não importa onde ela estiver e para onde ela vai. O altar dos sacrifícios simboliza a elevação material em direção ao espiritual. Uma vez montada a infraestrutura, é necessário pôr em prática todas as lições que elevam espiritualmente este mundo material. Tocar na santidade significa achar-se muito próximo da divindade, isto é, achar-se perfeito como Deus, e isto é extremamente perigoso, pois faz com que as pessoas não se esforcem para evoluir e, consequentemente, deixem de viver conforme a vontade divina. Não existe limite para a evolução espiritual e o homem nunca poderá se equiparar a Deus. O azeite das lamparinas, que é o que proporciona a luz, simboliza a iluminação da alma da pessoa. O incenso das especiarias simboliza aquilo que agrada a Deus. A oblação simboliza a purificação dos pecados. O óleo de unção era usado para efetivar os sacerdotes em seus cargos, elevando-os acima dos demais. Simboliza a elevação espiritual. O fato de todas essas coisas estarem sob os cuidados dos sacerdotes significa que tudo isto é alcançado através do cuidado na observância das leis divinas. Deus quer que os filhos de Israel sejam solidários entre si, não causando o banimento de seus irmãos, levitas. Devemos tratar nossos semelhantes como irmãos e nunca desejar o seu mal. Amém. Para refletir. As coisas e assuntos mais importantes com que você deve se preocupar durante a vida são os espirituais. Esteja disposto a renovar sua maneira de ser,
visando seu aperfeiçoamento espiritual continuamente. Não se deixe levar por ideias que influenciem negativamente sua decisão de cumprir as leis divinas. Para exercitar. Em que cidade você gostaria muito de morar e em que cidade você nunca moraria? Por quê? Deixe aqui nos comentários abaixo a sua resposta. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!